Mas antes, vamos falar do que tem acontecido no Oriente Médio e também olhar para frente sobre a sucessão no Irã com o nosso âncora do WW, William Vac, que está em Frankfurt e participa dessa edição do Agora CNN. William, boa tarde em Frankfurt, bom dia aqui no Brasil. Eu gostaria que a gente olhasse um pouco para a sucessão no Irã. É simples apontar como favoritos parentes de Khamenei e Khomeini, ou a partir do momento que nós temos um novo líder ali, um líder que governa transitoriamente, ele pode surgir como favorito? Boa tarde a você, Uribe, a todo mundo daqui de Frankfurt, da Alemanha. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a história e comparar o fundador e líder da Revolução Iraniana, o Ayatollah Khomeini, com o supremo líder Ali Khamenei, esse que foi morto agora menos de 24 horas atrás. Essa comparação permite a gente entender o que vai acontecer agora em termos da sobrevivência do regime. E eu faço a comparação porque os dois simbolizam momentos muito diferentes, porém eles nos dão a linha do tempo tão essencial e tão necessário que a gente olhe para ela, para a gente entender o que acontece agora. Khomeini foi o homem da ideia da revolução e o grande líder dela. Ele personificava, de fato, a Revolução Islâmica. Khamenei não. Khamenei personifica a ossificação da Revolução Islâmica. Ou seja, a sedimentação de um movimento revolucionário numa estrutura burocrática enorme. Khamenei estava no topo de uma estrutura burocrática, militar, civil, administrativa, de grandes proporções. Khamenei estava no topo do Estado iraniano. Khomeini não. Khomeini era o líder da revolução, o líder carismático, o homem da ideia. Daí as revoluções são sempre feitas, as verdadeiras, em torno de ideias. A ideia, a gente pode gostar dela ou não, essa é outra questão. A ideia que Khomeini põe de pé é que não há autoridade secular que não seja submetida à autoridade religiosa, divina, interpretada por quem? Pelos clérigos, pelos integrantes da hierarquia religiosa no Irã. Então, voltando na linha do tempo brevemente, Khomeini significa uma revolução. Khamenei significa a sedimentação, a ossificação, a consolidação da revolução, sobretudo em termos de segurança nacional. Por isso que a troca de mandatários no Irã nesse momento, mandatários aí no caso, estou usando até a palavra errada, porque mandatários normalmente a gente utiliza para quem é eleito por um tempo para o cargo. O cargo de líder supremo no Irã é vitalício e não é eleito. Ele é o representante de Deus na Terra, na visão xiita da questão lá, da estrutura de poder, e ele tem esse poder último, supremo poder lá, é dele, porque ele interpreta as leis divinas em função das autoridades seculares. Agora, Khamenei estava no topo, como eu venho dizendo, de uma enorme estrutura burocrática, militar, administrativa, que se espalhava pelo país inteiro. A troca do homem, do indivíduo, nesse caso, não é tão relevante como teria sido ser. A gente sabe que perguntas que começam com C não tem respostas, né, Uribe? Mas como teria sido ser se alguém como, por exemplo, Khomeini tivesse sido eliminado lá atrás, no começo da Revolução? Contigo. Que a gente viu uma imagem do Khomeini, uma estátua de Khomeini sendo destruída por alguns protestantes contrários ao regime atual do Irã. Uma das imagens que ficou clássicas também da história mundial foi uma estátua de Saddam Hussein destruída no Iraque. Há algum paralelo nessas duas quedas ou não? São realidades completamente diferentes? Eu acho que o paralelo sustenta o meu argumento. Derrubar alguém como Saddam Hussein, que ele presidia uma ditadura cuja principal função do Saddam Hussein como ditador era equilibrar os diversos grupos em competição. Não cabe comparação aí, por exemplo, entre um ditador como Saddam Hussein e Khamenei. Khamenei é o contrário. Khamenei representa a solidificação de um sistema. O sistema iraniano, que começa com a Revolução Iraniana em torno da ideia da Revolução Islâmica, esse sistema se solidificou sobretudo
no estamento militar, de repressão, sobretudo a Guarda Revolucionária. A gente não pode usar muitas vezes a expressão militar todo o tempo. A Guarda Revolucionária não é militar porque os iranianos têm as forças armadas, esses sim seriam, tecnicamente falando, os militares, a Guarda Revolucionária não. Porém, a Guarda Revolucionária ocupou todas as principais funções que normalmente a gente atribuiria a Forças Armadas. A Guarda Revolucionária no Irã tem seu próprio programa de mísseis, tem seu próprio tropa, tem o seu próprio exército no sentido tradicional da palavra. Então, nesse sentido, a comparação entre a queda da estátua de Saddam Hussein e a queda da estátua de Khomeini não cabe. Khomeini, ele é odiado porque ele é a cara de quem instaurou um regime odiado. Mas as funções são diferentes. A do ditador Saddam Hussein era uma função diferente da do supremo líder Ali Khamenei. Vak, foi bem sucedido o ataque, pelo menos da parte de Donald Trump, na visão dele, tentar matar pelo menos o Ali Khamenei. Mas agora a gente tem um processo de uma sucessão de poder dentro do Irã. Como você vê, Vak, essa sucessão, e você considera que os Estados Unidos podem interferir de alguma forma nessa sucessão, ou o regime do Irã é tão consolidado que não há abertura para isso? Há uma maneira de pensar por parte do Trump que indica um certo desconhecimento da realidade no Irã. Essa maneira de pensar tem sido agora, de novo, rebuscada, sobretudo pela imprensa americana. Ela traz o que o Marco Rubio disse recentemente. Aliás, disse recentemente isso aqui na Alemanha. A Alemanha cedia todos os anos uma conferência de segurança em Munique, na qual os principais responsáveis por doutrinas de segurança nacional comparecem e falam. E nessa última, que foi há 15 dias, na Alemanha, o Marco Rubio diz o seguinte: as decisões no Irã são tomadas por clérigos xiitas radicais, certo? Ele diz assim, olhando para a plateia. Não é? Então, essas decisões são tomadas puramente por teologia. Veja qual é o raciocínio aí. Se as decisões são tomadas por clérigos radicais, puramente por teologia, eliminando os clérigos radicais, portanto, as decisões tomadas puramente por teologia, eu elimino o problema. Aí está o erro conceitual, por parte não só de Marco Rubio, mas principalmente por parte do chefe dele, o Donald Trump. O erro conceitual é o seguinte: as principais decisões tomadas em nome de um regime consolidado, como o regime iraniano, são decisões geopolíticas tomadas em termos de segurança nacional. A consolidação do regime, sim, se dá em torno de uma ideia, a ideia religiosa do primado do divino sobre o secular. Mas a consolidação do regime, tal como a gente viu nessas últimas 3 décadas, sobretudo, se dá por cálculo frio e racional. A gente pode não gostar desse cálculo frio e racional. A gente pode achar que as decisões tomadas pelo regime iraniano são repelentes, repulsivas, terroristas, ou o que vocês quiserem, ponham o nome que quiserem. Mas a motivação é da segurança nacional deles, tal como é entendida por eles. Portanto, são decisões políticas calculadas e frias, em nome da segurança do país deles. Eliminar a, digamos, liderança que toma decisões baseadas em teologia é um erro estratégico por parte dos Estados Unidos. E daí direto para a sua pergunta. Os americanos têm zero possibilidade de influenciar o que acontece agora no Irã em termos de quem é que leva as coisas adiante. E esse é o grande problema da mudança de regime. Primeiro, que não houve mudança de regime. Se houver, em caos e confusão, o cenário pode ser muito pior do que o atual. A gente tem visto, Vak, um cenário também bastante turbulento no Estreito de Hormuz, uma das saídas de barris de petróleo no mundo inteiro. Donald Trump tem amizade com o líder da Arábia Saudita, com os líderes dos Emirados Árabes. Você acredita que esse fato do Estreito de Hormuz estar fechado, isso pode impactar o preço do petróleo e até a inflação americana, pode fazê-lo dar um passo atrás, evitando escalar essa guerra? É difícil dizer se ele dá um passo atrás.
Agora, a OPEC Plus já está aumentando a produção, justamente para compensar o que todo mundo sabe que é o gargalo em Hormuz. O problema do petróleo vai aumentar não só por causa do preço em si do barril, mas porque as seguradoras, por exemplo, estão agora impondo um prêmio monstruoso para o tráfego de navios, sobretudo que vem daquela região. Então, nós vamos ter algum tipo de impacto do ponto de vista de preços de energia. O que os especialistas que eu estou acompanhando dizem até aqui, que sim, porém não espetacular como aqueles que a minha geração viveu, né? A minha geração viveu o impacto do petróleo de 71, viveu o impacto do petróleo de 73, viveu o impacto do petróleo de 79, da Revolução Iraniana. Nada comparável nesse sentido. O ponto que eu queria ressaltar aqui, nesse contexto, o Uribe, é muito mais ligado ao que acontece com uma mudança de regime num país na posição geopolítica do Irã. Não se constata a possibilidade de vácuo ali. Quando um país do tamanho do Irã eventualmente entra em colapso, essa é uma possibilidade que a gente não pode eliminar, não me parece ser a mais imediata, mas ela não pode ser eliminada dos cálculos. Um país do tamanho do Irã, onde ele está entrando em colapso, cria um caos numa região, por sua vez, já caótica, e cria um tipo de vácuo que atrai as potências de fora para lá. Se você pegar a história do Irã, e por isso que eu insisto tanto na gente olhar na linha do tempo histórica, porque ali, se a gente não olhar a história, a gente não entende realmente o presente. Se a gente olhar o Irã, todas as vezes que o Irã foi débil, fraco e vulnerável, ele atraiu potências de fora para dentro. Ele atraiu tanto a Rússia, como depois a União Soviética, como antes deles a Grã-Bretanha, como depois deles de novo os Estados Unidos e o Iraque. Ou seja, uma mudança de regime caótica, sem controle, que leve a uma... O Irã a gente não pode entender como simplesmente um país persa. O Irã é um país formado por várias etnias, algumas delas se rebelam contra Teherã, ou seja, o centro do país. Muito antes da Revolução Islâmica, eu estou falando, por exemplo, das populações curdas, ou dos beluques, no outro lado do país, ou das populações que estão próximas ao Golfo Pérsico, chama Golfo Pérsico não por outro motivo, né? E outras que estão próximas do Afeganistão. O Irã é mantido, ou sempre foi mantido junto com a comunidade, por força e presença de um governo central capaz de exercer essa força. Se não tem quem centralmente exerce força, a gente está falando de desintegração. E desintegração numa região como aquela nunca acontece parada. Olha o que aconteceu do lado do Irã, na Síria, e o que aconteceu embaixo do Irã, no Iraque. Todas as vezes que essas forças centrais são eliminadas e entram em caos, nós temos uma situação ainda mais caótica do que a que prevalecia antes. Terreno fértil também para movimentos fundamentalistas. William Vac, obrigado pela participação. William Vac, diretamente de Frankfurt, da Alemanha. Obrigado. Meu prazer.